Bom dia, queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva, convidando a todos a elevar os nossos pensamentos nesse momento do Evangelho, buscando a proteção divina dos nossos amigos espirituais, para que eles possam nos auxiliar, facilitando sempre a nossa reflexão de cada item do Evangelho. Hoje nós vamos ler o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que a caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se, com a sua gratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar de seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem suspeitar-lhes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidão das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, 6.862. Amado Senhor, nesta manhã radiosa, unindo os nossos pensamentos a tantos irmãos, nós te pedimos, Jesus, assista-nos, fortalecendo-nos cada vez mais. Que a paz, a luz do seu amor, ilumine os nossos pensamentos, renove os nossos sentimentos, amplie a nossa razão, para que tomamos consciência de todas as oportunidades que o Senhor tem nos ensinado, nos ofertado para as nossas mudanças espirituais. Que a paz, a serenidade
seja constante em nós. Que assim seja. Amigos, benefícios pagos com a ingratidão é um tema interessante que nos leva a ver por que será que a gente faz o bem para uma pessoa e a pessoa não consegue transmitir aquilo de acordo com o que nós ofertamos a ela. Então, aqui começa essa pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixe praticar o bem para não topar com os ingratos? O egoísta, irmãos, ele tem um pensamento voltado mais para ele. O mergulho que devemos dar para reconhecer verdadeiramente quem somos pede humildade, pede uma simplicidade, mas também pede que a gente possa reconhecer também que nós não estamos num estado evolutivo tão diferente do outro. E é muito importante que, às vezes, nós nos sentimos feridos com decepções, ingratidão, e a gente pergunta para nós, gente, mas por que será que nós estamos passando por isso? Tanta decepção na nossa vida. Então, o Livro dos Espíritos nos mostra, na pergunta 937, que para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? E ele responde: são. Nós muitas vezes lastimamos aqueles que são ingratos e os infiéis, mas nós sabemos que eles são muito mais do que nós, porque eles desconhecem o valor da imortalidade, o valor das nossas consequências dos nossos atos. E nós vamos ver que a ingratidão, ela não é uma coisa solta, ela é fruto, ou ela podemos dizer que ela é filha do egoísmo, conforme o Livro dos Espíritos está nos dizendo. A ingratidão é filha do egoísmo, e bem do que vós. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio foi. Todos nós estamos em processo de evolução. E aqui o Livro dos Espíritos nos diz: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Vejo isso com um certo cuidado, que até mesmo no lar, às vezes a gente vê tantos filhos ingratos que não são capazes de agradecer o benefício, o esforço de um pai que trabalha, que deu a vida para auxiliar na educação, vendo aquele filho crescer, e às vezes o filho cresce e cresce também a vaidade. E aí ele esquece de voltar os olhos para aquele ente querido que tudo fez, renunciou à vida para lhe auxiliar. E o Livro dos Espíritos mostra: lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda, porque nós não somos melhores do que Jesus, muito pelo contrário, nossas condições ainda são peculiares ainda a esse estado de egoísmo, onde gera a ingratidão. E a ingratidão, meus amigos, ela é uma prova para que a gente possa perseverar no bem. Então, todas as vezes que nós estamos nos esforçando para fazer a prática do bem, nós estamos distanciando da ingratidão. Então, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, nos diz a resposta do Livro dos Espíritos. Ser-vos-á levada em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto mais lhes tenha sido a ingratidão. E nós, às vezes, esquecemos que a punição, ela não vem imediatamente. Não é uma punição de castigo, mas é um cumprimento da lei. E aí ele fala, na pergunta 938, que as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde
a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade, isso aí é um erro, que nós pensamos assim. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. E aquele que faz o bem, que já alimentou o bem dentro de si, ele está acima dessa situação que é gerado pelo egoísmo. Porque o egoísta não tem ele não sente necessidade de fazer o bem. Sabe-se que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Por quê? Porque nós somos imortais. Então, tudo aquilo que nós fazemos fica registrado na nossa memória. E deve ser uma alegria enorme para aqueles que fazem o bem chegar no mundo espiritual e perceber que aquilo que ele recebeu de ingratidão, as decepções que ele trouxe, não somou nele nada diferente do que a grandiosidade de pensamento e de caráter que ele tinha. E aí a pergunta 938 se desdobra em outra, na letra A, ele diz assim: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Então, muitas vezes, nós ficamos sentindo a ingratidão no nosso pensamento, no nosso coração, é porque ainda temos requisitos também da nossa vaidade. E aí ele diz: pode-se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos o outro naquilo que ele tem, nas suas posses, nas aparências, e não compreendemos ainda quais são as dificuldades que esse sentimento causa em todos nós. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso que nós nos decepcionamos, porque nós achamos que eles pensam como nós, esquecendo que somos seres diferentes, cada um é uma individualidade. E não há razão para a gente lamentar aquilo que nós, na verdade, nós já tínhamos perdido. Então, nós vamos ver que quando nós tomamos uma compreensão mais lúcida, nós vamos compreender melhor os gestos daquele irmão, porque aquele irmão, ele ainda não conhece o que nós já conhecemos. Por isso, o livro dos Espíritos diz: não vos aflijai, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Não que sejamos melhores, mas já temos conquistas diferentes. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Isso é porque dentro de nós existe o germe do amor. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações com os que simpatizam. Às vezes nós simpatizamos com pessoas que nós nunca vimos e temos por ela uma certa afeição. Então nós vamos ver que as primícias da felicidade que o aguarda no mundo é uma primícia, né, dos espíritos que são mais evoluídos, onde o amor é tido como uma benignidade. Então, nós precisamos entender que tudo o que nós queremos gozar dessas situações é única e exclusiva a resposta que nós temos junto a esses espíritos que são egoístas. E é preciso, então, que aqui no Evangelho nos mostra, deveis sempre ajudar os fracos, embora saiba de antemão que os a quem fizer de bem não vos agradecerão. Ficais certo de que se aquele que prestais um serviço o esquece. Nós fazemos isso, por exemplo, fazemos isso no lar por um filho, nós não ficamos cobrando. Então, quando a gente escuta alguém cobrando, alguém dizendo assim: nossa, mas eu dediquei a vida inteira para você e você fazer isto. Então, você dedicou sem renunciar, sem amar. Então, é diferente. É ficar certos de que aquele a quem prestais um serviço o esquece. Deus o levará mais em conta do que
Com a sua gratidão, o beneficiado vou-lo houvesse pago. Porque o que eu recebo, o que eu faço para o outro, eu tenho que fazer com maior boa vontade. Eu não tenho que esperar a troca. E é quando nós esperamos troca, é que nós vamos ver que muitas vezes nós sentimos que ele foi ingrato, porque ele não correspondeu na altura que eu queria. E se Deus permite por vezes sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Tem muita gente que fala, ah, não, a gente faz tanta caridade, ninguém agradece. Mas a gente não faz caridade para receber agradecimento. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Eu tenho a impressão, quando a gente toma consciência, né, amigos, do que verdadeiramente a gente faz com o outro, nós vamos ver que a gente vai sentir, assim, bastante triste, entristecido, a não ser que nós continuemos um espírito orgulhoso. Porque todo benefício que eu faço para o outro, eu não perco. Se ele vai ser grato ou não, é problema dele. O problema sou eu fazendo. Então, no item 20, Kardec termina esse capítulo falando da beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, né, amigos? Porque não, as diferenças são justamente propostas que nós temos para que a gente aprenda e cresça. E o Evangelho diz: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Se eu amar só os espíritas, que mérito tem? E às vezes eu tenho um irmão que é evangélico, é católico, eu não vou amar ele, porque não comunga comigo a mesma coisa? O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer, o necessidade, qual a sua crença, qual a sua opinião, seja sobre o que for. Nós vamos ver isso no infortúnio oculto, que falamos nesse capítulo, quando ela diz assim, para aquelas jovens ficarem em silêncio. Foi assim que Jesus nos ensinou. O silêncio é a maior dádiva que nós podemos falar, fazer diante de um irmão que ainda não compreendeu o que nós já compreendemos. Por isso, nós pedimos a Jesus, com todo o nosso desejo, porque ainda não somos humildes, que Ele nos envolva nesta manhã, trazendo-nos o passe, para que nós possamos compreender o valor da compaixão, o valor da caridade em nossa vida. Todos os dias eles estendem as mãos sobre nós e não sei se nós agradecemos na nossa intimidade. Que os benfeitores nos sustentem no bem, que a água seja fluidificada e que sejamos artífice de nossas próprias modificações. Que Jesus nos abençoe e que as suas vibrações maiores alcancem todos aqueles necessitados. E que os amigos nesta manhã sintam-se amparados pela bondade excelsa de nosso querido amado Eurípides Barçanufo. Fique com Deus, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.